Vou voltar aqui. Bom, então agora está gravando. Só para retomar, a primeira questão, é, eu pergunto sobre os significados, dois significados importantes que as integrais triplas têm, um geométrico e outro físico, né? No vídeo, o Cláudio fala de forma invertida. O significado geométrico é o baricentro e o significado físico que ele vai dar são os momentos, né? Então, a resposta certa seria essa última aqui. A segunda pergunta é: o conceito central de momento de inércia em relação a um eixo é. Só para dar uma estimulada na participação, quem gostaria de responder isso? Se ninguém se habilitar, eu chamo. É a primeira, não é? Produto da massa multiplicado pelo quadrado da distância ao, aos eixos, não é? Isso. Nesse caso, o momento de inércia é quando a gente multiplica a massa pelo quadrado da distância. Por isso que aparece o x quadrado mais y ao quadrado vezes a densidade quando eu faço uma inércia em relação ao eixo z. Se eu faço em relação ao eixo x, vai ser y quadrado mais z quadrado e assim por diante. Beleza? O próximo. O conceito de primeiro momento em relação a um plano pode ser interpretado como sendo outro voluntário. Gislaine falou que é a B. O produto da massa pela distância ao próprio plano. Esse, Gislaine, que você falou? Mais alguém? Mas eu errei. O primeiro momento, o que que eu faço? Qual é a resposta certa? Eu acho que é a última. Vamos ver. O produto da massa pela distância ao próprio plano, certo? Veja, ah, Zé, tá aí? Você caiu? alô, estão me ouvindo? Ah, Agora sim. nossa, então peraí que eu vou falar tudo de novo. Que eu estava falando. Peraí, vou pegar só uma coisa aqui para mostrar para vocês. É que mas eu estava falando, vocês não estavam me ouvindo? Até onde vocês me ouviram? Ah, eu ouvi até você falar, vamos ver aqui. Vou ver até E o aí, José bem. Então, peraí. Aqui, ó, então vamos voltar. O conceito de primeiro momento em relação a um plano pode ser interpretado como sendo. Deixa eu pegar aqui o primeiro momento, a gente faz. Opa, deixa eu voltar aqui. O primeiro momento, ele é sempre em relação aos planos, certo? O Cláudio chama de, por exemplo, m de x igual a x0, certo?
ou m de y igual a y0, ou m de z igual a z0. Esses planos, o plano x igual a x0, também pode ser conhecido como plano YZ. Então, essas duas notações vocês vão encontrar. Nesse caso, é o plano XZ, e nesse caso, é o plano XY. Certo? E a fórmula para esses caras é a integral tripla. Aí a gente tem a densidade, né, sobre o sólido. E aqui eu vou ter a coordenada que falta em relação ao plano, ou seja, no z igual a z0, aqui o Cláudio coloca isso como sendo z menos z0, certo? No caso do plano x, quer dizer, quando isso aqui é quando o z0 é igual a zero. Isso aqui é quando o y0 é igual a zero, e isso aqui é quando o x0 é igual a zero, que eu estou falando dos planos coordenados. A fórmula que ele dá é mais geral, né? Então, no caso do z igual a z0, fica isso aqui. Certo? E aí o que a gente vê, o que acontece aí, é que quando eu estou falando desse plano aqui, que é o plano XY, eu vou pegar sempre essa distância aqui, ó, que é a variável z, ou seja, é a distância ao plano perpendicular, certo? Por isso que dá essa segunda opção aqui. Tudo bem? Eita. Tudo cinza. Agora todo mundo ouviu? Tá. Sim. E aí, ó, o que eu falei aqui praticamente responde a essa próxima pergunta. Se eu considerar o plano XY, qual das integrais triplas calcula o primeiro momento em relação ao plano? Vou dar uma diminuída aqui para caber tudo. Opa. Qual das opções? É a opção 3. Beleza. Que é exatamente o que eu tinha falado lá atrás, certo? Agora, a última já. O baricentro é o lugar geométrico que satisfaz qual das condições abaixo? Muito bom. A opção 2, que é essa aqui. Então, ó, basicamente, as fórmulas não têm muita diferença da integral dupla, certo? Em 2D, a massa era a integral dupla de uma densidade em xy, certo? Sobre uma região. Agora, eu vou ter uma integral tripla sobre um sólido de uma densidade em 3 dimensões, certo? Depois eu tinha em 2D os momentos, os primeiros momentos. Deixa eu só
aqui a gente tinha mx e my, que o Cláudio chama de my igual a y0, esse aqui, e esse de mx igual a x0, certo? Porque aqui eu tenho um momento em relação ao eixo. Então, esse cara é uma integral dupla em R, e aí aqui eu tenho a distância até o eixo, ou seja, é o y vezes a densidade. Esse cara é x vezes a densidade, certo? Deixa eu separar isso aqui. Em 3D, então aqui eu tenho a distância, o primeiro momento é em relação aos eixos. Aqui é em relação aos planos coordenados. Então eu tenho o mxy, o mxz e o myz, certo? Aí aqui eu tenho uma integral tripla em D. O momento em relação ao plano XY é a distância ao plano XY, ou seja, a coordenada Z, delta de XYZ. Esse cara é o Y, e nesse caso é o X, certo? Ah, deixa eu só fazer um negócio aqui, ó. Deixa eu organizar isso aqui. Ó, essa, vou falar dessa forma, o que eu vou falar para essa aqui vale para as outras. O que a gente tem é, para um ponto do sólido, imagine que esse ponto, o que eu faço para um ponto, eu vou fazer para todos os pontos do sólido, por isso que a gente faz a integral, certo? A gente pega a distância dele, desse ponto aqui, peraí, não é isso que eu quero fazer. Ah, imagina que eu tenho um plano aqui. Z igual a Z0, certo? E aí eu quero calcular o momento de inércia em relação a esse plano, tá? Aí eu vou calcular essa distância aqui, do ponto, que vai ser de todos os pontos do sólido, até esse plano. Então, é esse tamanho aqui. Esse tamanho, eu vou pegar a coordenada do ponto, x, y, z, e vou fazer a distância até esse ponto aqui. Esse ponto aqui, ele tem a mesma coordenada x e y, esse ponto aqui do plano, ele vai ter coordenadas, a mesma coordenada x desse ponto, a mesma coordenada y desse ponto, só que ele vai ter coordenada zero, z0, certo? Estão acompanhando? Sim.
Então, ó, essa distância, a fórmula de distância que a gente conhece é raiz quadrada de um x1 menos x0 ao quadrado mais y1 menos y0 ao quadrado mais z1 menos z0 ao quadrado. Certo? Só que nesse ponto, o x de um ponto e o x do outro ponto são iguais. Então, isso aqui dá zero. Os y são iguais, isso aqui dá zero. Então, a distância sobra a raiz de um ponto menos o outro ponto ao quadrado. Certo? Tá? Então, eu fico com... E o momento, ele usa a distância com sinal, porque se ele for positivo, vai para um lado, se for negativo, vai para o outro. Então, eu posso tirar isso aqui e deixar só Z1 menos Z0. Esse Z1, como vai ser um ponto qualquer, então, na fórmula vai ficar Z menos Z0. Essa é a distância que eu uso. Então, para um plano qualquer, a minha fórmula fica desse jeito. Opa. Densidade. Certo? E aí, quando o Z0 é igual a zero, eu tenho o plano Z igual a zero, que também é conhecido como plano XY. Então, essa fórmula fica igual a essa aqui. M de XY. E aí eu tenho Z delta de XYZ dV. Região. Isso que eu estou falando aqui vale analogamente para as outras duas. Beleza? Tudo bem? Tudo sim. Muito bem. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Aqui, bem? A dúvida que eu tinha, Zé, você acabou Sim. de explicar porque dá Z, assim. Ah, tá. Que é isso aqui. Por que que esses... Isso. Ah, que bom. Tá vendo? O matemático começou a ler pensamento agora. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. Então, ó. Vejam só. A gente falou de integrais triplas em coordenadas cartesianas. Certo? Depois a gente falou em coordenadas cilíndricas. E depois a gente falou em coordenadas esféricas. Em cada uma delas, o meu dv ele tem um comportamento, ele é escrito de uma forma diferente, certo? Eu vou colocar aqui um dos representantes, porque cada um deles tem 6 representantes, certo? Porque eu posso alternar a ordem das coordenadas de integração. O dv em coordenadas cartesianas é simplesmente dx, dy, dz e as suas variações de ordem aqui. Tudo bem? Certo. Em cilíndricas, a gente vai ter R, dr, dθ, dz
e as suas variações. Em esféricas, a gente vai ter o quadrado seno φ, d rho, d φ, d θ. Correto? Não errei não, né? Então, ó, por que eu estou falando isso? Porque nessa seção que a gente viu agora, a gente tem as fórmulas da massa, dos primeiros momentos, que eu mostrei agora há pouco, e dos momentos de inércia. Então, ó, vou só voltar aqui. A massa, aqui no 3D, a massa e os primeiros momentos são dados por essas fórmulas em coordenadas cartesianas, certo? Mas eu posso, obviamente, calcular essas integrais usando coordenadas cilíndricas e esféricas, dependendo de quem é o meu sólido, certo? Além dessas fórmulas, quem quiser perguntar, pode perguntar na hora que eu só peço para, às vezes, falar, porque nem sempre eu estou vendo o chat, tá? Além daquelas fórmulas lá, a gente também tem o momento de inércia. O momento de inércia é em relação. Opa! Em relação aos eixos, certo? Deixa eu só. Neto, eu estava vendo se essa anotação do livro que eu uso tem diferença com a do Cláudio adota no vídeo. Mas não. Então, a de inércia é dada por essa fórmula aqui, ó, que a gente até viu. Certo? Esse é para o momento de inércia em relação ao eixo Z. Quando eu troco, se eu faço o momento de inércia em relação ao eixo Y, a única coisa que muda aqui é essa partezinha aqui, ó, que aí vai ficar x quadrado mais z quadrado. É o cúmulo da preguiça, né? Não escrever o resto, tá? Então, vou escrever o resto aqui. Fica isso aqui. Beleza? E se eu fizer o momento de inércia em relação ao x, eu vou ter uma integral, só que aqui agora eu tenho y ao quadrado mais z quadrado. Por que eu estou falando isso para vocês? Pelo seguinte, a gente precisa entender como é que eu uso essas integrais nos outros sistemas de coordenadas. E eu também preciso muito saber diferenciar isso que está dentro do integrando, essa parte que está dentro do integrando, dessa parte aqui. Tá? Uma coisa é a descrição do sólido. Outra coisa é o integrando que eu vou ter que colocar aqui para calcular o momento que eu estou querendo calcular. Então, quando eu falo em momento de inércia, isso que está aqui dentro da função, da integral, vai ter que estar aqui sempre, independente de quem seja o meu sólido do qual eu estou querendo calcular o momento de inércia. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque no exemplo que o Cláudio apresenta, por exemplo, o sólido que ele traz
é justamente um cilindro, certo? O sólido que ele apresenta lá para vocês é algo assim, ó. Eu vou ter aqui um círculo, e aí eu tenho o meu cilindro faz isso aqui. Eu tenho isso aqui, fecha. Isso aqui, fecha. Ele até fala que esse negócio vai até o z igual a 3, certo? A descrição deste sólido aqui, ó, a equação desse sólido é x2 mais y2 menor ou igual a 4. Ele é um cilindro de raio 2. Tá? Isso aqui é o meu sólido. E aí, ele vai calcular o momento de inércia em relação a z. Em relação a z, é essa fórmula que eu uso. Então, isso aqui vai ter uma integral tripla de x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica a densidade, que eu não lembro agora qual é a densidade que ele usa no exemplo, dv sobre d. Esse d que aparece aqui, opa, esse d que aparece aqui é descrito por essa equação aqui. Só que x quadrado mais y ao quadrado também aparece na integral. Então, o que eu estou chamando a atenção de vocês é que isso que está aqui é diferente disso que está aqui. No sentido de que cada um representa uma coisa diferente, entenderam? Tá claro o que eu estou querendo dizer? A equação é a mesma, só que esse cara aqui representa a distância ao eixo Z. Esse cara aqui é a equação do sólido. Então, esse cara aqui vai ajudar a achar as variações das coordenadas. Vocês estão aí? Sim. Tá claro isso? Então, basicamente, esse aí que vai no lugar do D é basicamente o limite do que a gente está calculando, né? Tipo assim, até onde o negócio vai. Isso. Essa Enquanto o outro ali é a distância de um ponto, de uma parte até a outra. Isso. É isso? É isso. Se eu, por exemplo, se eu disser que o meu sólido vai ser, por exemplo, a esfera, se eu troco o sólido do cilindro por uma esfera, então esse passa a ser o meu D. Esse D, ele passa a ser descrito por essa equação aqui. Por exemplo, vou pegar até o mesmo raio. Raio 2. Certo? Então, aí o meu momento de inércia em relação ao eixo Z continua sendo essa fórmula, só que agora o meu domínio é descrito por essa equação aqui. Então, isso aqui, é importante que vocês entendam que isso aqui vai estar sempre na fórmula. Agora, nesse primeiro caso, como é que eu resolvo essa integral? Até pela
pelo próprio sólido, é muito mais vantagem eu resolver isso usando coordenadas cilíndricas. Porque nas coordenadas cilíndricas eu descrevo melhor as variações desse sólido. E eu simplifico muito as minhas contas. Se eu pego um sólido como sendo uma esfera, aí vale a pena eu escrever, calcular isso aqui usando coordenadas esféricas, porque aqui eu vou ter uma esfera para descrever, e em coordenadas esféricas fica mais fácil. Tudo bem? Sim. Então vamos lá. Basicamente, essa seção é isso. E agora vocês vão resolver exercícios usando integrais triplas. Então, assim, efetivamente, essa seção é de resolução de integrais triplas. Nas listas que eu estou passando para vocês, deixa eu só mudar aqui a folha, peraí, para organizar para depois deixar lá para vocês. Nas sessões que a gente está vendo, eu estou mandando todas as listas do livro do Thomas, certo? Então, ó, o que acontece? Para depois vocês poderem estudar. A sessão... Eu fiz uma pequena inversão de ordem das sessões do Thomas. A 15.1 fala de integrais duplas. A 15.2 fala de área e momentos, que é essa que a gente está falando agora para 3D. Isso aqui para 2D. Depois, a 15.3 fala de integral dupla na forma polar. A 15.4 fala de integrais triplas. Óbvio, começamos em cartesianas. Aí, a 15.5 já é de novo essa daqui. Então, ele já fala de novo em massas e momentos em 3D. Só que na nossa sequência de aulas, eu não falei disso aqui nesse momento. Tá? A próxima sessão, que é 15.6, eu vou explicar por que eu não falei dessa ordem. A gente fala de integrais em cilíndricas e esféricas. Certo? Então, a gente veio andando na sequência. Quando a gente chegou aqui, a gente deu um pin e pulou para cá. Tá? E aí, depois, a próxima aula vai ser sobre substituições. Então, aí agora, depois que a gente falou disso, é que eu falei sobre massas e momentos. Então, o que acontece? Quando você olha para a lista que eu passei para vocês, que é a que está em vigência, que tem para entregar hoje, né? Nessa lista aqui, vocês vão encontrar exercícios que já pedem para calcular massa, momento, etc. Certo? Que é o assunto que a gente viu agora. Então, no cálculo de massa e momento, a gente também usa integrais cilíndricas e esféricas. Tá? Então, nessa lista que vocês estão tendo agora, vocês vão poder encontrar exercícios disso aqui também. Eu deixei isso aqui
justamente para já englobar todos os tipos de coordenadas para cálculo de massa e momento. Professor, Oi. a lista é para entregar na sexta, né? Ah, não sei. Às vezes eu me perco nas datas. É sexta-feira, né? Hoje, É hoje, sexta. hoje eu coloco outra lista. Tá bom. Tá, desculpa. Não querendo assustá-los. Não foi minha intenção. Bom, se vocês quiserem tirar dúvidas da lista, podem tirar. Eu vou olhar o exercício, como eu disse, e tentar ajudá-los sem necessariamente responder ao exercício diretamente. São 10 para as 9, a gente ainda tem um tempo para tirar dúvidas, se não ficou nenhuma dúvida sobre o assunto dessa aula. Professor, Sim. eu tenho uma dúvida no exemplo que o Cláudio faz. Tá. Só que eu teria que. É porque eu anotei, eu tenho que procurar aqui. É que você não tem Tá. aí, né, os exemplos que o Cláudio. É aí quando ele transforma pra esférica, que na transformação eu fiquei em dúvida. Ah, acho que eu lembro de cabeça. Era É aquela de duas esferas? isso. Hum. Acho que ficou tipo, entre parênteses. Era pra transformar entre parênteses x quadrado mais y ao quadrado vezes raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Peraí. Fala de novo. Exemplo do vídeo. Você ficou com dúvida na transformação? Eu confesso que desse exemplo eu só lembro da superfície, do sólido em si, que era duas semisferas, né? Uma esfera pequenininha aqui. Não, Zé, acho que ela tá falando de outro exercício. Ah, então volta. É do momento de inércia. O de inércia não era o cilindro? Era cilindro, você estava fazendo esfera. Tá, porque eu tinha entendido que eu tinha falado que era das coordenadas esféricas. Por isso que eu estava falando da esfera. Ah, desculpa, professor. Acabei de ver. É o do momento de inércia mesmo. Ah, então qual é a equação que você falou? Desculpa. Ó, Imagina. agora eu peguei o caderno, peraí. É, era aquela mesma, entre parênteses, x quadrado mais y ao quadrado, vezes raiz de x quadrado mais y ao quadrado, dv. Ah, então, era isso aqui que eu tinha pedido para você repetir, porque eu não tinha pego Ah, a. tá, desculpa, Por professor. isso que, não, imagina, eu que não ouvi o que você falou. Por isso que a Bia entendeu qual exercício você tratava. Obrigado, Bia. Então, Aí, você quer saber também do cilindro, né? Tipo, o cilindro é igual a x quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 4. isso, que era o exemplo que eu estava comentando, né? Esse Isso. cara aqui, essa região aqui, a região D, ela é limitada pelo cilindro e por dois planos, certo? Z igual a zero e Z igual a 3. Né? Porque o cilindro não tem tampa nem fundo, então ele tem que ter tampa e fundo. Essa é a tampa e esse é o fundo. Quando eu vou resolver isso aqui, eu resolvo isso em coordenadas cilíndricas. E aí, então, eu preciso reescrever tudo isso que está aqui. Eu preciso reescrever isso em cilíndricas. E aí, para auxiliar nessa reescrita,
a gente precisa lembrar de algumas coisas. As coordenadas cilíndricas, as relações entre cartesianas e cilíndricas são as mesmas de polares, né? Porque desse conjunto de coordenadas, eu troco para r, θ, e eu mantenho o z. Então, efetivamente, eu só troco o xy por r θ, e o z fica igual. Então, eu continuo tendo as mesmas relações que eu tinha antes. R, o x é r cosseno θ, o y é o r. E aí, e o z fica igual, né? Então, por conta disso, continua valendo aquela relação de x quadrado mais y ao quadrado ser a coordenada r ao quadrado. Essa relação continua valendo. Então, nesse pedaço aqui, quando eu vou reescrever em coordenadas cilíndricas, aqui, ó, a minha integral, vou até deixar aqui passado, porque eu vou colocar a integral que vai ser resolvida. Quando eu vou reescrever, isso aqui é r ao quadrado, certo? Então, vem um r ao quadrado dessa parte aqui. Tudo bem? Sim. Essa parte aqui, eu vou ficar com raiz de r ao quadrado, que a princípio, por definição matemática, é módulo de r. Só que o meu r, eu sei que o meu r é positivo, porque eu estou tratando de um cilindro aqui. Então, esse cara vira r. Então, no lugar disso aqui, vai aparecer um r. Estão acompanhando? E o Sim. dv é o dv de coordenadas cilíndricas. Então, esse cara aqui, ele vai ser r, dr, dθ, dz, a menos da ordem desses três caras. Então, aparece um outro r aqui, que vem daqui. Aí eu vou olhar para as variações. Quando a gente olha lá para o cilindro, deixa eu voltar lá no cilindro. Onde que eu desenhei o cilindro? Aqui. Quando a gente olha aqui no cilindro, opa, ó, a variação de R é aqui dentro, certo? Essa é a variação de R. R varia de 0 até 2. Tudo bem? A variação de θ começa aqui, dá a volta e acaba aqui. Então, a variação de θ é de 0 até 2π. E a variação de z sai do plano e sobe até chegar aqui no plano de cima. Então, a variação de z é de 0 até 3. Então, observe que as variações são muito mais simples em cilíndricas do que se fossem em cartesianas. Estão acompanhando? Sim. Então, quando eu volto aqui, ó, quem que eu devo integrar? Em que ordem eu posso integrar? Em qualquer uma delas, porque as três variam entre constantes. Então, se a gente olhar lá atrás no teorema de Fubini, se as três coordenadas estão entre constantes, eu posso trocar livremente, eu posso escolher qualquer ordem, certo? Então, se eu escolho, por exemplo, variar em R primeiro,
A variação de R deu de 0 a 2. Se eu vou integrar θ depois, θ está variando de 0 a 2π. E se eu deixar o z por último, z varia de 0 a 3. Certo? Por isso que aparece esse monte de R aqui. Cada um vem de um lugar. No fundo, eu tenho que integrar R a quarta. Fechou? Explicou? Eita. Alô? Alô? Desculpa, professor. Tirou já minha dúvida. Obrigada. Mais dúvidas? Professor, eu fiquei com dúvida na resolução da 22 da lista de exercício 5. Tá. Deixa eu pegar aqui. O exercício 22. Que é aquele de várias variações, é isso? Isso, que é só trocar os limites só. Tá, qual dúvida mais especificamente? Todas? Todos, porque eu errei todos, né? Eu achei que tinha acertado, achei que tinha entendido tudo, mas daí eu vi na correção e tudo errado. Eita, nós. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu lembro. O sólido era para a parte negativa, né? Ele vinha aqui de trás, não é isso? Isso, ele ficava para trás, ele ficava na parte negativa do eixo Y. Tá. Só mudar esse cara de lugar, então. Ah, tá, deixa eu ver se eu lembro. Eu tenho. É que vai ser mais fácil eu pegar aqui do que se eu for abrir o. Não, volta. Eu tenho. Ô, Fernando, você tá também ajudando, hein? Comi tortinho aqui. É. Entenderam, né? Isso aqui é junto, tá? Aí. Deixa eu só trocar de cor aqui para ficar. A gente tem isso aqui, certo? Esse é o sólido, é isso? Isso. Aí isso aqui é z igual a y ao quadrado ou ao contrário? Não, era isso mesmo. Z é igual a Y ao quadrado. Certo. E aí a gente tem esse plano aqui de trás, esse plano aqui, é o plano y igual a -1, é isso? Isso. Tá. Bom, alguém mais ficou com dúvidas nesse exercício? Alguém mais se embaralhou? Beleza. Pelo menos mais um. Ó,
que acontece aqui? A gente tem 6 formas diferentes de integrar isso, certo? Ele já dá uma primeira, né? Qual que é aquele? É dy, dz, dx. Ele faz essa aqui, dy, dz, dx. Essa ele já mostra. Então, ó, vou Não, fazer ele mostra dz, dy, dx. A primeira questão a aqui é primeira que dy. ele pergunta. Ele mostra dz, dy, dx. Isso. É isso mesmo. Tá, então esse aqui já é dado. Então, ó, a primeira que ele pergunta é dy, dz, dx. z, dx. Então, ah, de que jeito que eu costumo olhar para isso aqui? Eu, eu faço o contrário do que o Cláudio faz no vídeo dele. Assim, quando eu penso sozinho. Eu começo pela primeira integral pela primeira coordenada que vai ser integrada. O Cláudio começa pela última, certo? Essa aqui vai ser a primeira. Então, como é que fica essa variação? Se eu estou olhando a variação de y, eu tenho que olhar y varia nesse sentido, certo? E como ele vai ser a primeira a ser integrada, ele vai variar no espaço, na superfície toda. Então, quando eu penso na variação de y, dentro do sólido, você concorda comigo que ele começa lá nesse plano aqui, ó, e ele vem até chegar nessa superfície torta aqui, ó. Você concorda comigo que essa aqui é a variação de y? Entendi. Aqui ele já está fora. Aqui ele já está fora do sólido. Desse ponto para cá ele está fora do sólido. E desse ponto para trás ele está fora. Ele está aqui atrás. Tudo bem? Uhum. Então, a variação de y tem que ser desse plano de trás, que tem essa equação, ou seja, vai ser de y igual a menos 1, até essa aqui, que é dada por essa equação. Só que essa equação, eu tenho que escrever o y em função de z. Certo? Ou seja, vai dar y igual a raiz de z. E aí, o que eu tenho que lembrar? Se essa daqui é a primeira que está sendo integrada, y pode depender de x e pode depender de z. Essa é a dependência. Ele pode depender das outras duas. Certo? O z, que é a segunda variável a ser integrada, ele não necessariamente deve, mas ele pode depender de x. E x, que é a última variável a ser integrada, ele tem que estar entre constantes. Essas dependências nem sempre vão se confirmar. Por exemplo, aqui, o y depende só de z, não depende de x. Certo? Certo. Ok. Então, ó, como é que eu olho para a situação? Essa variação aqui é a variação espacial. É a que está no espaço, no sólido. Terminada essa variação, eu olho para o plano das outras duas coordenadas. Se eu já resolvi a variação de y, eu vou olhar agora para o plano xz. Certo? Então, eu olho aqui y, x, z. Eu olho para a sombra que esse sólido faz no plano xz. Quando eu vou para o plano xz,
Ah, eu tenho isso aqui, ó. Sai, sai. Hum, X, Z. Não posso esquecer que eu virei isso aqui, né? O X e o Z. Então, eu estou olhando daqui, ó. Certo? E aí eu tenho esse quadrado aqui, ó. Ah, 1 e 1. Certo? Porque isso aqui também é 1, né? Sim, também é 1. E como o z é y ao quadrado, o y menos 1 vai me dar aqui a altura 1 também. Então, eu tenho esse quadrado aqui. Então, no plano XZ, eu tenho o melhor dos mundos, que é o x variando de 0 até x igual a 1, e o desculpa, e o z variando de z igual a 0 até z igual a 1. Esse aqui é o melhor dos mundos, porque, primeiro, eu posso trocar essa ordem aqui do jeito que eu quiser, da forma como está aqui, e o 0 e 1 são as contas mais fáceis de fazer. Isso é o melhor dos mundos. Então, ficou nessa situação aqui, eu tenho o y variando de menos 1 até z, o z variando de 0 até 1 e o x variando de 0 até 1. Olhando para isso aqui, quando eu tenho vai ter uma outra que é uma outra pergunta que vai ser essa ordem de integração, certo? Essa aqui é a letra A. Vai ter uma letra que é essa ordem aqui, que eu não sei qual é. É a B. É logo em seguida. É a B mesmo. Qual é a diferença dessa para essa? É só escrever na ordem, em trocar essas duas ordens, porque o x e o y, o x e o z, os dois variam entre constantes. Não muda, né? Porque se eu integrar o z primeiro, depois o x continua sendo de 0 a 1 e de 0 a 1, por conta dessa figura aqui. Ok? Entendi, professor. É que eu tava. Isso daí de você. A primeira variável, você analisa a variação no espaço. E as outras duas você varia no plano. Realmente faz mais sentido me entender. Porque o que eu tinha feito? Eu tinha posto a variação de y indo de menos raiz de z até 0, a de z de 0 a y ao quadrado e de x a 0 a 1. Mas eu troquei a ordem do que ia analisar. Sei Sim. lá. A forma como o Cláudio faz, ele garante. As duas formas de analisar têm suas vantagens e suas desvantagens. Por isso que eu tento sempre falar das duas. Primeiro, porque tem pessoas que se identificam mais com a forma como ele faz. E tem gente que depois, quando eu falo a forma como ele fala, não, isso aí faz mais sentido. Estando nós de longe, fica mais lenta essa comunicação. Mas a ideia é que vocês, assim, quem entender o melhor da forma como o Cláudio coloca no vídeo, não tem problema nenhum. Dos dois jeitos dão certo. Quem entender melhor da forma como eu faço, também pode fazer, tá tudo certo. O Cláudio, da forma como ele faz, ele garante que a última variável vai estar entre constantes, porque isso é muito importante, ter certeza de que a última variável vai estar entre constantes. Então, ele faz a construção de trás para frente. E aí, fazendo do jeito que ele faz, ele vai reconstruindo o sólido, ou construindo o sólido. E a gente vai desconstruindo. A forma como eu faço, eu vou desconstruindo. Eu parto do sólido para o plano, do plano para a reta. Ele parte da reta para o plano, do plano para o sólido. Essa letra A, por exemplo, se eu fosse para fazer da forma como o Cláudio faz, o que a gente tem que analisar?
O eixo, o x, que é a última variável a ser integrada, e a primeira que ele analisa, quando eu olho para a variação de x, a variação de x está aqui, certo? Então ela tem que estar. Peraí, deixa eu só trocar esse verde aqui. Esse verde não ficou muito bom, não. Ele está dentro dessa faixa aqui, ó. Essa aqui é a variação de x. O sólido inteiro está dentro dessa faixa. Então, ele garante que o x variando de 0 até 1, eu vou encontrar o sólido dentro dessa faixa aqui. Tudo bem? Sim. Aí, o que acontece? É que nesse sólido especificamente, é um pouco mais complicada a forma como ele faz, porque o que acontece? Dado um x, escolhido um x dentro da variação, eu vou olhar agora para a variação de z. Só que nesse caso, eu preciso marcar esse ponto aqui atrás, ó. Certo? Porque a variação de z vai ser aqui, ó. Deixa eu pegar uma reta aqui para me ajudar. A variação de z, deixa eu trocar de cor. A variação de z vai ser aqui, ó. Ó. Isso aqui é a variação de z. Certo? Porque o sólido tem que estar dentro dessa outra altura aqui, ó. Então, essa é a largura do sólido, essa é a altura. Tá certo? É que quando eu olho para cá, ó, aqui fica no vácuo. Então, eu preciso, para entender, eu preciso olhar lá atrás. Mas essa é a variação de z. E aí, escolhido o x, escolhido o z, eu faço a variação de y, que é o que ele faz. Aí a variação de y vai ser do plano até o sólido. Ele faz o contrário. Tá claro? Sim. Mais alguma dúvida? Ah, é lógico, né, Luiz? Aí, com base nisso que eu falei, você constrói os outros, tudo bem? Ou Não, tô precisamos... tranquilo. Não, o meu erro foi mais que eu sempre analisava o x e o y na variação do plano e o z como uma variação espacial, independente da ordem, sabe? E acabou não. dando sempre erro. Isso. Mas agora eu entendi já. A primeira delas, seja ela quem for, vai ser no espaço. Uhum. Professor, em uma das respostas que você deu, eu não lembro qual agora, a primeira variável, ela variava entre duas constantes, eu acho. Pode fazer isso? Pode. Eu achava também, tipo, que a primeira sempre tinha que ter uma função, de algum Não, modo, sabe? porque, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo aqui, quando eu vou variar x primeiro, independente de quem seja o y e o z, o x sempre vai variar de 0 a 1. Porque quando eu olho para essa função aqui no espaço, o que acontece? Ó, vou olhar para a variação de x, x varia assim, certo? Qualquer lugar do espaço que eu pegar para olhar a variação, porque a variação de x está assim, certo? Independente do lugar que eu pegue para fazer a variação de x, o x sempre vai variar desse plano que está aqui até esse plano que está aqui, entendeu?
essa superfície rosa, ela não interfere na variação de x. Isso fica evidente quando eu olho para a equação. Não tem x nessa equação. Então, se ela não tem x nessa equação, não tem como ela interferir na variação de x. Então, nos itens onde o x varia primeiro, ele vai continuar variando de 0 a 1. Mesmo no espaço. Entendi. Ficou claro isso? Meu erro foi só achar que a primeira tinha que ser uma função independente do que fosse. Eu até achei meio esquisito, até achei esquisito quando fui fazer a variação de x, porque eu pensei, mas não tem x na função. Então. Só mexi aqui e coloquei, mas agora entendi. Quando eu olho a variação de x sendo de 0 a 1, na forma como eu penso a construção, depois disso, eu vou para o plano YZ. No plano YZ, fazer reta aqui. No plano YZ, eu tenho essa região. Essa é a minha região de variação no plano YZ. Certo? Aí, aqui eu vou ter as duas variações distintas. Se eu variar o Z primeiro, Z vai variar de 0 até nessa equação, e o Y vai variar de menos 1 a 0. Se eu variar o Y primeiro, o Y vai variar de 0 até na equação, e o Z vai variar de 0 a 1. Aí eu vou ter diferença. Certo? Mas o X continua sendo de 0 a 1. Entendi, professor. Obrigado. Show? Mais dúvidas? Da lista nova? Alguma dúvida? Está uma coisa escrita aqui. Ninguém mais tem dúvida? Alô? Acho que não, professor. Pelo jeito. Professor. Oi? Não tem dúvida. Bom, então se vocês me permitirem, eu vou preparar a aula de cálculo 1. Se ninguém mais tem dúvida. Vocês estão certo? Deixa eu falar uma coisa, então. Outra coisa. Essa última sessão que eu vou colocar hoje no ar... Peraí, estão me ouvindo? Eu bati a mão no microfone aqui. Eu vou dar uma adiantada aqui, então eu vou usar uns 10 minutinhos aqui, porque são 9h20 ainda. Eu vou dar uma adiantada no assunto para depois ajudar vocês no... O último assunto que a gente vai tratar é de mudança de coordenadas em variáveis integrais múltiplas. Certo? Mudança de coordenadas. Eu vou tentar fazer um vídeo, porque existem alguns vídeos na internet, mas cada um tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Eu vou tentar ver se eu faço um também, senão... Mas eu vou colocar os outros que eu encontrei. O que basicamente... Do que basicamente trata esse assunto? A gente já fez mudança de coordenadas no cálculo 4, que é quando a gente trocou de cartesianas
para cilíndricas e cartesianas para esféricas, e de cartesianas para polar. Todas essas situações são mudanças de coordenadas. Só que elas são mudanças de coordenadas específicas para uma determinada coordenada. O que a gente vai ver agora é como é que eu faço para trocar de x, y, z para um outro sistema de coordenadas qualquer que me ajude a resolver a integral, certo? E por que a gente tem que fazer isso? Se a gente já fez para as outras. Porque nem sempre trocar de cartesianas para cilíndricas, esféricas ou para polares, no caso de integral duplo, resolve o meu problema, tá? Vou dar um exemplo de como é o que é essa mudança de coordenada em integral de uma variável só. Ó, como é que eu faço para resolver essa integral aqui, ó, por exemplo? Quem pode falar? Deixa eu ver. Wilson, tá com o microfone aí? Wilson? Não. Ingrid, tá com o microfone? Não, Ingrid, desculpa. Tô ficando sério. Oi, professor, tô. Tá. Não vai todo mundo falar que não tá só para fugir da resposta. Bem que eu poderia, hein? Então, o Wilson, aqui eu confio nele, hein, Wilson? Ó, Ingrid, desculpa. Como é que eu resolvo essa integral aqui? Isso é lá de cálculo 2. Integral por partes. Não precisa ser tão complicado assim. É uma mudança mais simples. Não tá me vindo à cabeça agora. Tá. Deixa eu achar outro, então, para tentar. Rafael Vicente, que tá aluno novo da turma. Substituição simples vai, Zé? Substituição. Isso, que é uma mudança de coordenadas. Aquela substituição simples que a gente faz lá em cálculo 2 é uma mudança de coordenadas. Certo? Então, então vamos lá, Ingrid. Já que você lembrou, qual é a substituição que eu faço? Eu dando a resposta. U é igual a x² mais 1. Isso, eu pego isso que está aqui dentro e chamo de uma outra variável, certo? Por exemplo, U igual a x² mais 1. Essa é a minha substituição, que lá a gente chamava de substituição, mas isso nada mais é do que uma mudança de coordenadas. E aí, o que eu tenho que fazer para resolver essa pendenga? Depois que eu faço isso aqui, eu tenho que fazer o quê? Derivada de U. Isso, tem que calcular a derivada. Eu vou achar o diferencial de U, que vai dar 2x dx. Nesse exemplo, eu já fiz de propósito, coloquei para dar igualzinho, para não ter muita conta para fazer. Então, ó, esse 2x dx que aparece aqui, está aqui. E aí eu posso também olhar para essas variações aqui e mudar isso, né? Então, quando o x é igual a 0, quanto é que vai dar o u? O u vai dar 0² mais 1, que é 1. E quando o x é 1, o u vai dar 1² mais 1, que é 2. Então, com isso aqui tudo, a gente reescreve essa integral na variável u. Como é que vai ficar então, Ingrid? Integral de quem? Raiz de U du. Raiz de u du. Qual é a variação agora? De 1 a 2. Perfeito. Show. Essa integral é muito mais fácil de resolver do que essa. E quando eu faço a mudança de coordenadas da variação também, né, porque essa integral tem que me dar um número. Essa integral também vai me dar um número. Esse número é igual, é o mesmo.
Se eu fizer isso aqui ou se eu fizer aqui, o valor final é o mesmo. Eu também, na integral de uma variável só, eu posso pegar a integral em x, trocar para u, ou seja, resolver essa integral aqui, sem os limites de integração. Aí eu vou achar o resultado disso aqui, que vai ser uma função de u. Aí eu volto essa função de u para uma função de x, trocando isso aqui, ou seja, no lugar de u, eu vou colocar x² mais 1. E aí eu pego isso aqui como sendo a minha primitiva dessa integral. Eu posso fazer tudo isso ou fazer tudo de uma vez só. Certo? Tem gente que acha mais fácil fazer de um jeito, tem gente que acha mais fácil fazer do outro. Mas o fato que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é que isso que a gente faz aqui é o que a gente vai aprender a fazer agora para integrais de 2 variáveis ou 3 variáveis, de um modo geral. Tá bom? Por que que a gente tem que fazer isso? Porque, por exemplo, eu posso ter numa integral dupla, por exemplo, numa região do plano qualquer, eu posso ter, por exemplo, uma coisa semelhante a essa, só que envolvendo 2 variáveis. Por exemplo, raiz de x mais y vezes cosseno de x menos y, por exemplo. Como é que eu resolvo essa desgraça aqui? Não resolve isso. Desse jeito que está aqui, você não resolve. Não tem como você integrar x primeiro e depois integrar y. É tudo misturado, um dentro de uma raiz, outro dentro de um cosseno. Entendeu? Não tem. Isso aqui você não resolve desse jeito. Então, eu preciso fazer uma mudança de coordenadas para esse caso. Só que agora, a mudança de coordenadas envolve 2 variáveis. Então, ao invés de eu ter isso aqui, eu vou ter que encontrar 2 variáveis para fazer a mudança. Tudo bem? Estão acompanhando o raciocínio, o paralelo de um para o outro? Sim. Perfeito. Se alguém tiver perdido, por favor, grita. Pode ser, o grito pode ser no microfone, pode ser no chat. Tá vendo? Tudo isso que eu estou falando para vocês agora é o que eu vou passar para vocês assistirem. Então, assim, a gente está falando agora, vocês vão assistir e na sexta-feira a gente fecha esse assunto. Tá bom? Então, ó, rapidamente. Quem são, nesse caso específico aqui, quem são as mudanças que eu vou fazer? Isso, depois de cada caso, vai ser um caso. Por isso que a gente tem que ver a mudança de coordenadas de uma forma geral e não só usando cilíndricas, esféricas e polares. Porque coordenada polar não ajuda a resolver isso aqui. Então, ó, do mesmo jeito que aqui eu peguei o que estava dentro da raiz e chamei de u, eu vou fazer isso aqui também. Então, eu vou pegar esse cara e vou chamar de u. Então, u vai ser x mais y. E eu vou pegar esse cara que está aqui dentro do cosseno e vou chamar de v. X menos y. Então, isso que eu tenho aqui é o meu novo sistema de coordenadas como eu tinha lá. Então, se a gente parar para olhar em analogia ao que eu tinha lá, lógico, eu vou ter que fazer um monte de conta aqui ainda, mas no final das contas, o meu integrando vai ser raiz de quem? De u, muito bom, vezes cosseno de v. Certo? Aí depois eu vou ter coisas para colocar aqui. Que vocês viram já nos vídeos do Cláudio. Uma das coisas que eu coloco aqui é o módulo do jacobiano.
A gente vai ver como é que faz para calcular esse módulo jacobiano. E aí eu vou ter aqui du, dv, na ordem que for necessária de acordo com a região. O que muda do caso anterior para esse? Em uma variável, eu podia fazer a mudança completa, inclusive com os limites de integração, ou, como eu disse, eu podia resolver a integral, resolver essa integral em u, achar o valor disso aqui, que vai dar u raiz é isso aqui, né? Vou levar a meio, 3 meios, isso. E aí, esse aqui é a solução. Aí eu podia trocar isso aqui por isso aqui. E aí aplicar isso aqui em 0,1. Né? Podia fazer assim ou podia fazer direto assim. Em coordenadas múltiplas, duas ou mais variáveis, eu não tenho essa opção. Eu não posso resolver, porque eu não eu não calculo integrais múltiplas sem limites de integração. Então, essa opção aqui não existe, eu só tenho esse caminho. Então, nesse caso, eu tenho que pegar essa região e reescrevê-la no meu novo sistema de coordenadas. Tá? Então, ó, só adiantando um pouco, é isso que a gente vai ver. Como é que eu calculo integrais múltiplas usando alguma mudança de coordenadas. E é importante que a gente entenda que essa mudança aqui, ela pode vir com a ajuda do integrando, como foi o exemplo que eu dei agora, ou seja, eu usei o integrando para achar a minha mudança de coordenadas, como ela também, a mudança que eu vou fazer, ela pode vir da região de integração. A região de integração pode ser o fator que me determina que mudança eu vou fazer. Por exemplo, em coordenadas de cartesianas para polar, para cilíndricas e para esféricas, normalmente quem determina eu vou trocar de cartesianas para uma daquelas três é justamente a região. Porque quando eu tenho uma região circular, eu troco de cartesianas para polar. Quando eu tenho uma região cilíndrica, eu troco de cartesianas para cilíndricas. E quando eu tenho uma região esférica, eu troco de cartesianas para esféricas. Então, é a região que determina a mudança de coordenadas naqueles exemplos todos. De um modo geral, eu vou ter não só a região, como também o integrando, com o caso que eu coloquei aqui. Tudo bem? Fala, Cristian. Então, esse lance aí, na verdade, é como se a gente tivesse uma substituição, duas substituições ao mesmo tempo? Isso. A gente pode olhar dessa forma. São duas substituições concomitantes. Elas precisam ser feitas juntas. O bagulho é tão bizarro que parece errado. Veja só. Deixa eu ver se... Professor. Fala, pode falar. Desculpa, é que eu tive que resolver um probleminha e eu acabei perdendo um pouco. Esse exemplo que você tá dando, a gente vai desenvolver melhor nas próximas aulas, ou é um exemplo que alguém tirou de algum exercício? Esse aqui? Esse aí de duas substituições. Isso aqui é a matéria da próxima aula. Ah, tá, é que eu me assustei. Eu falei, caraca, eu nunca vi isso. Isso, nunca viu mesmo. Ah, tá. Menos mal. Isso aqui é um spoiler. Entendi, achei que eu tava mega atrasada. Eu falei, nossa, não estudei isso. Obrigada. Não, isso aqui eu tô adiantando um pouco para ajudar vocês na próxima aula. Entendi. Obrigada, professor. Professor, mais uma coisa.
esse lance de substituir, de mudar também os limites de integração, era um bagulho que a gente já podia ter feito até antes, então. De uma certa forma, sim. Nossa, cara. Porque, tipo, eu tava fazendo uns exercícios esses tempos atrás, e aí eu peguei e tava em dúvida, né, do resultado que tinha chego e tal. Daí eu fui usar aquelas calculadoras de integral online, e o cara tava fazendo desse jeito. Eu fiquei, mano, que merda que ele tá fazendo, velho? De onde que surgiu esses limites de integração? Ó, Tava, tipo, antes a integração era, tipo, de 0 a 1, daí do nada aparece um pi lá em cima. Eu fiquei, mano, o que que esse cara tá fazendo, velho? ó, tem que tomar cuidado com essas coisas, porque realmente, às vezes, eu não sei o que eles estão fazendo. Mas veja só, quando a gente faz as contas de cartesianas para polar, isso já é uma mudança de coordenadas igual a essa que eu estou fazendo. O que a gente vai ver agora é uma generalização do que a gente viu antes. Então, de uma certa forma, é, das duas maneiras, a gente tem ganhos e perdas. Se eu coloco a mudança de coordenadas lá atrás, como sendo o primeiro assunto, logo depois de coordenadas cartesianas, não necessariamente a gente já está maduro o suficiente com as integrais múltiplas para já ver esse assunto. Então, quando a gente vai introduzindo as polares, cilíndricas, esféricas, de uma certa forma a gente vai aos poucos se acostumando com o assunto. E agora a gente fecha esse assunto dizendo, olha, o que você fez até agora foram casos particulares, agora a gente vai ver o caso geral. E aí a gente já está um pouco mais maduro, né? Especialmente aqueles que estudaram, para entender isso. Deixa eu chamar a atenção de vocês para dois assuntos, dois pontos. Você falou, isso seria uma substituição, são duas substituições juntas. De uma certa forma, sim. A gente só não pode confundir, e veja só, o exemplo que eu dei lá peraí, o exemplo que eu tinha dado ali na folha anterior, foi isso aqui, certo? Esse é o exemplo que a gente faz uma mudança de coordenadas de XY para o V. Vocês já se depararam com exercícios onde, por exemplo, eu tenho isso aqui, ó, y vezes raiz de x quadrado mais 1, xy, x vezes y vezes dx dy, certo? Aí o x variando de 0 até, sei lá, y e o y variando de 0 até 1. Nessa situação que está aqui, eu preciso fazer uma substituição de coordenadas para integrar o x. Para resolver essa integral aqui, eu preciso trocar esse cara. Eu preciso pegar esse x quadrado mais 1 e chamar de u, que é a mudança que a gente fez lá no exemplo anterior. Isso que eu estou fazendo aqui é uma mudança de coordenadas simples, porque eu estou resolvendo uma integral de cada vez. Então, na hora de resolver essa primeira integral, eu precisei fazer uma mudança de coordenadas. Isso vai acontecer sempre. Tudo bem? Isso é uma coisa. O que a gente vai fazer agora não é isso. Tá? Eu vou trocar todo mundo que está aqui por uma nova integral de uma nova função de outras duas variáveis, certo? Onde esse meu elemento de área agora, esse dA, ele vai ser o módulo do jacobiano, du, dv, por exemplo. E essa região vai ser uma nova região. Agora eu vou mudar tudo de uma vez. Perfeito? É o que tem para hoje. É confuso, mas tô acompanhando. É que eu só adiantei o assunto, eu não expliquei o assunto. Ah, sim, lógico. Eu só estou adiantando o que vai acontecer. Pessoal, então, ó,
É isso por hoje. Boa semana para vocês. Sexta-feira a gente vai falar desse assunto de mudanças de coordenadas e também sobre processo avaliativo. A gente precisa, uma vez que a gente não vai parar tão cedo, a gente vai precisar fazer mais algumas avaliações além das que a gente já tem feito. Eu vou fazer uma proposta para vocês sexta-feira. Bom, amanhã à tarde, 5 horas, eu devo estar aqui na sala para auxiliá-los em dúvidas. Beleza. Fechou? Fechou. Abraço para vocês, então. Valeu, professor.